A gente fez um estudo, aí a gente foi pesquisar. Vocês devem ter percebido que tudo que eu faço é muito em cima de pesquisa, dados, base, a gente sempre está pesquisando e a gente foi fazer um estudo. E a gente descobriu que existem 5 estágios que o cliente passa na jornada de compra pelo imóvel. 5 estágios principais, tá? O estudo de jornada de compra não é uma exclusividade do mercado imobiliário, mas a gente foi fazer esse estudo no mercado imobiliário e a gente descobriu 5 estágios principais. Tudo começa lá atrás, com uma coisa que a gente chama de descoberta. O que é esse período de descoberta? É quando o cliente descobre que ele precisa de um imóvel. Por algum motivo, ele descobre que precisa de um imóvel. Por exemplo, ele vai casar, precisa de uma casa, descobre que a esposa está grávida, vai precisar de um apartamento maior, passou no vestibular, vai ter que mudar para a cidade onde ele vai fazer a universidade, vai precisar alugar um apartamento. O caso da Lívia, que ela explicou, a avó está idosa, ela precisa de ir para um local mais acessível. Por algum motivo, ele descobre que precisa de um imóvel. Quando ele descobre que precisa de um imóvel, ele começa a tomar conhecimento das opções que ele tem. E aqui ele começa a ir atrás. Nesse momento, esse cliente pode ter o dinheiro que for. Ele não vai comprar simplesmente porque ele não está no ponto de comprar. Ele está na fase inicial da jornada. E aqui, quando ele começa a tomar conhecimento das opções que ele tem, ele vai geralmente pelo caminho que é mais fácil para ele. Ele pode entrar no stand de vendas, se é do lado da casa dele e ele passa ali toda semana. Ele pode ligar para a imobiliária se todo dia ele está vendo a placa de um imóvel que está na frente dele. Ou, o que é cada vez mais comum, ele pode estar navegando na internet, à noite, na casa dele, pegar o celular, começar a procurar imóveis ou ser confrontado, ser apresentado algum imóvel e aí ele pedir informação. Nesse momento, como ele não está pronto para comprar, ele começa a ver que é muito difícil comprar um imóvel. O que ele faz? Ele para, ele recua. E é aqui que a gente começa a falar mal do cliente. É aqui que a gente chama ele de curioso. Aqui o cliente não sabe nem o poder de compra dele. O que a gente faz? A gente fala mal que ele não tem renda, a gente chama ele de pobre. É aqui que a gente começa a se frustrar. Só que aqui tem um detalhe. Quase ninguém quer atender essas pessoas. E aqui que estão a maioria dos leads descartados. É terrível esse termo, eu uso ele no dia a dia, a gente usa ele no dia a dia, mas é um termo que ele chega a ser nocivo, que é você descartar alguém como se essa pessoa não servisse. A gente muitas vezes esquece que o lead é uma pessoa. Mas tudo bem, o cliente foi lá e parou. Só que esse cara, ele descobriu que ele precisa de um imóvel. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar a procurar, porque ele sabe que ele precisa de um imóvel. Ele viu que é difícil, mas ele não tem escolha, ele precisa. E aí ele volta para o mercado. Só que quando ele volta para o mercado, ele tem noção do poder de compra dele, ele já sabe que ele não pode comprar uma cobertura, que ele consegue comprar Minha Casa Minha Vida, ele sabe que as opções que ele tem de metragem, de características do imóvel já são específicas, e ele começa um período que a gente chama de consideração. O que é isso? Ele começa a ponderar, ele começa a comparar essas ofertas. Comparando uma com outra, esse está longe, esse está perto, esse me atende, esse não me atende, e ele caminha para o período mais glorioso, que é o período da decisão. Período mais glorioso, mas não se enganem, é o período mais perigoso, é a parte mais fácil que tem de perder um cliente, que a gente também pesquisou e a gente monitorou. Se o cliente não sentir segurança em você aqui, não tenha dúvida, ele vai passar para o próximo e vai comprar pura e simplesmente por quê? Porque ele está pronto para comprar. E aqui, olha que interessante, esse cara não pode ir na padaria em paz que tem uma fila de corretor para poder falar com ele. O telefone desse cara não para de tocar, de corretor ligando para ele, ligando para ele, e ele começa a descartar os corretores. Por quê? O corretor já sentiu. Aqui é onde a gente chama de lead bom, é onde a gente fala que o lead é bom. Aqui o lead é qualificado, né? E aqui é onde estão os clientes mais assediados que tem. E beleza, o cliente foi lá, comprou. Depois vem um período que a gente chama de pós-compra, e percebam que eu estou falando pós-compra e não pós-venda, porque eu estou analisando sob a ótica do cliente. O que acontece? Não aparece uma alma viva para falar com esse cara nunca mais. Vamos ser sinceros, quem é que continua se relacionando com o cliente com o mesmo vigor, com a mesma dedicação, depois que ele assina o contrato? São poucas as pessoas, são raras as exceções. E aqui ele está sendo ignorado.
Agora olha só que interessante. Lead ruim, lead bom, e não sei, não falo com ele, é a mesma pessoa, é o mesmo cliente. Simplesmente porque ele está em diferentes estágios da jornada de compra. E a gente percebeu uma coisa, lá atrás, enquanto ninguém quer falar com esse cara, é onde estão os leads mais baratos de se obter. Aqui é onde estão os leads mais caros, que é onde está todo mundo querendo. E aqui é de graça, é seu, você já comprou esse lead, você já pagou. Para quem entende um pouquinho de contabilidade, de finanças, eu costumo dizer que se você tivesse que contabilizar os seus leads, você teria que colocar eles na sua coluna de ativos e não de passivo. Lead é patrimônio. Você comprou esse lead, ele tem que te gerar um retorno, ele tem que te gerar uma receita, ele tem que te gerar um rendimento. Então, vamos parar de descartar lead, porque lead não é descartável, lead não é passivo, lead é ativo.